pessoal! Bem, vamos dar sequência nos nossos estudos de hormônios vegetais. Na aula de hoje nós vamos falar sobre giberelinas, um hormônio tão importante para o crescimento e desenvolvimento vegetal. Vamos comentar alguns aspectos da importância dele para a fisiologia, como é produzido, como é transportado e alguns dos principais efeitos fisiológicos intermediados pelos giberelinas, ok? Bem, giberelina é muito curioso, a gente relembrar o fato de como foi descoberto, porque a giberelina foi descoberta a partir de um fungo, não necessariamente de uma planta. Era um fungo que crescia em plantações de arroz, e essas plantações de arroz, quando estavam infectadas com esse fungo, elas cresciam muito mais do que as plantas que não tinham infecção com fungo. E esse fungo, então, era chamado de Gibberella fungicori, o nome do fungo, e aí esse composto isolado foi chamado, então, de giberelina. Mas, na verdade, esse composto, então, produzido por esse fungo, causava um aumento do crescimento anormal aqui do arroz, e quando ele frutificar, ele caía, porque ele crescia muito mais do que ele conseguia suportar. E aí no Japão, essas plantas que eram contaminadas, que cresciam muito mais do que o normal, eram chamadas de bakanai, que significa então plantas bobas. E veio então a elucidação da estrutura, essa é a estrutura química básica de uma giberelina. O GA3 é a forma mais comum, existem vários tipos de giberelinas, que levam o número então de GA, que é ácido giberélico, e o número que carrega logo depois é de acordo com a ordem da descoberta. E essa doença, então, que causava a planta boba, era o Gibberella fungicori, o fungo que produzia esse tipo de giberelina. Hoje existem mais de 36 tipos diferentes e mais de 100 tipos encontrados em plantas. Então, aqui está a estrutura básica de um ácido giberélico, de um GA3, que tem bastante atividade fisiológica em plantas. Bem, aqui a gente tem nessa figura mostrando exatamente a importância do papel do ácido giberélico para a fisiologia. Aqui eu tenho fenótipos e genótipos de ervilhas, que diferem o conteúdo de GA dos seus tecidos vegetativos. Então eles têm aqui conteúdos diferentes, então eu tenho aqui uma ultra-anã, que apresenta uma baixa expressão de giberelinas, então ela é bem pequenininha, a planta de ervilha. Agora a outra, que tem as modificações genotípicas, e o conteúdo de giberelina, então um conteúdo muito baixo, aqui na verdade a ultra-anã ela não tinha nenhum conteúdo, então ela não tinha nada de giberelinas. Agora aqui o tipo selvagem é onde produzia muito baixo em relação ao tipo selvagem, tinha um tamanho, crescia um tamanho razoável, mas aqui é o nível do tipo selvagem, então veja que ela cresce, tem um comprimento entre os nós, se desenvolve bonitinho. E aqui eu tenho uma planta que super expressa giberelina. Então veja que o tamanho dela é infinitamente maior, que mais que o dobro quase do tamanho da selvagem, mostrando que de fato a presença de giberelina dentro da célula vegetal, dentro do corpo, dentro do tecido vegetal, é importante nessa questão do tamanho e do comprimento entre os nós. Bem, muito interessante que dentro das células dos tecidos que produzem giberelina, elas são produzidas em 3 etapas. A primeira etapa ocorre dentro dos plastídeos. Então esse plastídeo é onde acontece o primeiro estágio da formação do ácido giberélico. Depois, esse material, o ente caureno, é o precursor então para a formação das giberelinas. Lá no retículo endoplasmático sofre outras modificações. E por fim, as últimas etapas do desenvolvimento da giberelina, da formação das giberelinas, acontecem no citoplasma. Então aqui a gente mostrando o GA3, o GA1, os outros tipos de giberelina comuns em plantas. Então elas envolvem tanto a papel dos plastídeos, quanto o retículo endoplasmático, quanto enzimas presentes no citoplasma. Bem, como a gente já comentou para auxinas, existem mecanismos de controle das concentrações endógenas desse hormônio, e um desses mecanismos de controle desse nível endógeno é através do transporte, ou seja, esse giberelina hoje é produzido e ser levado para outras partes da planta, o controle da própria síntese, a conjugação, que pode ser com açúcares ou com pequenos aminoácidos, e uma forma irreversível que é a inibição catabólica, de fato ela ser inativada e aí ela não mais desenvolver nenhum tipo de resposta fisiológica. Então são mecanismos de interação, de conjugação e de síntese, de transporte, formas de controlar o nível endógeno desse hormônio. Aqui mostrando, dentro de Arabidopsis, que é aquela planta de modelo usado para, vários estudos de fisiologia e biologia molecular de plantas, o que está corado de azul são a localização da giberelina dentro do corpo da planta. Então eu encontro giberelina desde o início da formação da plântula, encontro quando a plântula aqui está com 3 semanas de vida. Na flor, então na presença dos estames aqui eu encontro giberelina.
Eu encontro aqui dentro do fruto, né, na celíacula madura com a semente, eu encontro uma quantidade boa de giberelina. Dentro do embriãozinho da semente tem giberelinas. Então veja que, dependendo do estágio de desenvolvimento que essa planta se encontra, né, ou ela é uma jovem, ou ela é um adulto, ou está em fase de reprodução, como o caso da floração, a giberelina está atuando e tem um papel importante em cada uma dessas etapas. Bem, como a giberelina promove crescimento, uma das formas de promover crescimento é o alongamento celular. Então, as giberelinas, ela promove a divisão e o alongamento celular de células jovens, células que acabaram de se formar. E o que as giberelinas fazem? Elas aumentam a permanência das microfibrilas de celulose nas células jovens na sua posição transversal, aumentando o tempo antes delas se posicionarem na posição perpendicular, que é uma forma mais estável e mais rígida, impedindo com que a parede celular se dilate, né, e assim ela possa vir a expandir. Então as giberelinas ela mantém por mais tempo, permitindo com que a célula possa expandir muito mais e com isso ela tem um tamanho maior do que o esperado. Como a gente viu por auxina, que também causa expansão celular, né? A diferença é que aqui não é por crescimento ácido, e sim por retardo da expansão, da deposição das microfibras de celulose, e elas retardam mais na sua posição transversal e assim a parede fica mais flácida, mais plástica por mais tempo, né? Não mais flácida, o termo mais adequado seria mais plástico por mais tempo. Bem, em plantas anões, né, as giberelinas têm esse papel importante, de fato, em aumentar o comprimento do entrenó, né? Essa é uma figura clássica de plantas de repolho, onde o pesquisador está ali, né, subindo na escada para mostrar a diferença de plantas da mesma idade. A questão é só o envolvimento da aplicação exógena de giberelina em plantas que são anãs e respondem muito bem à aplicação exógena, né? Responde à aplicação, as plantas anuais em estágio roseta, como o caso de repolho, é um exemplo bem característico da resposta intermediada por giberelinas. Bem, um outro papel muito importante da giberelina, num dos estágios de desenvolvimento crucial da planta, que é a germinação. Então, as giberelinas, elas podem atuar, né, e são muito utilizadas para quebra de dormência, ativando enzimas importantes para despertar, enzimas importantes que vão doar energia para o embriãozinho. Nesse caso, a gente está falando aqui, ó, de sementes, né, de cevada, e aqui nós temos o embrião, essa parte aqui é todo o embrião, já com a raiz, né, os primórdios foliares, os coleópteros, o meristema apical do caule. E aqui eu tenho o tecido de reserva que está no endosperma. Veja só, o tecido de reserva aqui é praticamente amido. E aí o embriãozinho, quando as giberelinas são sintetizadas desse embrião, ela libera essa giberelina para o endosperma, que por sua vez, numa camada de células, nessas camadas de células azuis, que são chamadas de células de aleurona, recebem essa giberelina, onde essa giberelina vai ligar nos receptores de membrana, né, no mesmo modo de ação de todos os hormônios, liga no receptor de membrana, desencadeia uma cascata de reações que leva então à ativação da transcrição e da tradução de genes para a produção de determinadas proteínas. E a proteína que a giberelina induz nessas células de aleurona é as enzimas hidrolíticas, principalmente a alfa-amilase. E a alfa-amilase, como vocês bem sabem, ela degrada o amido, liberando açúcar. Então, essas enzimas hidrolíticas elas vão começar a degradar o amido, que está como reserva aqui no endosperma. Esse amido, então, degradado libera açúcares, glicose, que é solúvel e consegue, então, se difundir para dentro do embriãozinho. E esse embrião agora utiliza esse açúcar na respiração, né, para a produção de energia, e essa energia, então, é utilizada para que ele volte a crescer de novo e volte a formar um novo indivíduo. Então, as giberelinas são muito importantes nessa etapa, né, onde a ativação das enzimas aqui são importantes, das enzimas hidrolíticas, são importantes, então, para a retomada da germinação desse embriãozinho. Isso é, inclusive, utilizado em indústria de cervejaria, né, onde o malte, a produção do malte, ele é baseado na germinação dos açúcares tirados da germinação das sementes, e quando as sementes cevadas são cultivadas para a produção do malte, eles são injetadas giberelina junto, para que você possa ativar mais ainda essas enzimas hidrolíticas e produzir um malte de melhor qualidade e em menor tempo, né? Então, só uma aplicação aí prática das giberelinas. E ela tem um efeito antagônico de um hormônio que atrasa a germinação, ou então dificulta muito, que é o ácido abscísico, né? Nós já comentamos sobre ele, vamos retomar nas duas aulas sobre ele novamente, mas o ácido abscísico ele é um inibidor da
das hidrolases de parede celular e também o inibidor da divisão celular. Quando as sementes apresentam altas concentrações de ácido abscísico, esse hormônio ele segura a germinação literalmente, evitando que a semente germine. Isso por um lado é bom, que a semente não germina dentro do fruto, mas por um lado pode dificultar bastante a germinação dessas sementes. E o ácido gibberellina tem um efeito antagônico, onde ele ativa as hidrolases, que vão quebrar a parede celular, tornando então o endosperma mais fluido, mais mole, né, mais flexível, e a parede celular também mais fluida, permitindo então o rompimento e a saída do embriãozinho, que culmina então com a germinação. Tá? Então aumenta o número de sementes germinadas, bem como o tempo médio, elas germinam muito mais rápido do que na ausência de gibberellina. Então mostrando que só um papel antagônico entre o ácido abscísico e as gibberellinas na germinação de sementes. Outro papel importante das gibberellinas é na quebra de dormência, não só da germinação de sementes, mas também de gemas. Então aqui a gente tem uma figurinha clássica, né, de uma batata ali onde as gemas começaram a brotar. E essa quebra da dormência aqui desses tubérculos se dá principalmente por ação das gibberellinas produzidas por esse tubérculo, que normalmente acontece em baixa temperatura. Então a quebra de dormência de gemas de inverno de árvores de regiões temperadas, né, como pessegueiro, aveleira, cerejeira e sicômoro, entre outras árvores, essas gemas são quebradas quando a primavera começa, que induz então a síntese de gibberellina por essas células dessas gemas, tá? E também de órgãos subterrâneos, como o caso da batata. Então, um importante papel da gibberellina também na quebra de dormência de gemas, não somente de sementes. E um outro fato muito curioso, né, de aplicação comercial da gibberellina, nessa questão da indução da expansão celular, é na formação de uvas compridinhas, né, que são chamadas uvas Thomsons. Então, essas uvas, elas são formadas, então aqui desse lado nós temos uma uva que teve aplicação exógena de gibberellina e esse lado aqui não tem aplicação de gibberellina. Então essas uvas, as Thomsons, sem sementes, né, normalmente a característica que chama mais atenção dessas uvas é que não tem semente, mas o cacho da esquerda ele é o controle, ele não foi tratado, enquanto que o cacho da direita ele foi aspergido com gibberellina durante o seu desenvolvimento do fruto. O que isso proporcionou? Um aumento do comprimento do pedúnculo, né? Enquanto o pedúnculo do controle ele crescia esse tanto e permitia a formação de um fruto desse tamanho, quando o pedúnculo da outra se alongou mais, permitiu com que formasse um fruto mais longo. E aí o fruto é maior, né, mais longo, com uma produção muito maior e comercialmente falando bem interessante, né, já que os frutos são bastante compridinhos. Então essa é uma das aplicações comerciais da gibberellina, né, para aumento do pedúnculo de flores de uva, para que esse pedúnculo alongado permita com que tenha espaço entre os frutos e haja formação de frutos maiores, ok? Bem, o que nós podemos falar sobre gibberellina é isso, né? Vocês têm um material de apoio que está bem rico, que vai esclarecer qualquer outra dúvida, mas que vocês possam então estar desfrutando aí de mais esse conhecimento, ok? Até a próxima aula de hormônios.